No Acre são 7 horas mais 10 minutos, 20 minutos, perdão. Já estamos de volta com o terceiro bloco do Bom Dia Rio Branco desta quarta-feira, agradecendo sempre a sua audiência, a sua companhia e relembrando que todas as informações, tudo que já foi exibido no primeiro ou segundo bloco do Bom Dia Rio Branco, você vai poder rever acessando o site www.oriobranco.net. Você que está acordando agora, vai preparar aquele café da manhã delicioso. O melhor café do Brasil é o Café Bené do Cavaco, que você pode servir aí para a família, para os amigos e que você tem como distribuidor exclusivo a Casa Cearense lá no 2º Distrito. Portanto, você comerciante, você pode ligar, aliás, lá para a Casa Cearense, 3221-4419 e solicitar um representante também vender aí no seu comércio o Café Bené do Cavaco, que é sem dúvida o melhor café do Brasil. 7h20, eu converso aqui com o Márcio Bittar, que é pré-candidato ao Senado da República pelo MDB. Márcio, bom dia, seja bem-vindo ao Bom Dia Rio Branco. Bom dia, Tião, muito obrigado à TV Rio Branco, mais uma vez, por essa oportunidade para eu poder falar com as pessoas a respeito do que penso. Entendo que mais do que nunca, depois de toda essa crise que o Brasil passa e ainda vive, mais do que nunca é preciso que todo pré-candidato, diga com clareza o que é que pensa sobre os temas mais importantes. Eu quero agradecer ao MDB, o meu partido, ao Flaviano Melo, presidente do meu partido, ao Wagner Salles e a todo o MDB que me convidou para voltar, me dando a honra de ser Quando você diz voltar, você já foi do MDB? Comecei minha vida estudantil toda dentro do MDB. Então, quero agradecer ao MDB pelo convite e pela oportunidade que está me dando de ser o pré-candidato ao Senado indicado pelo MDB. Segunda-feira, eu apresentei, através de uma reunião que o MDB fez na sua sede, este documento que contém ideias que eu agora apresento para a sociedade, para que ela tome conhecimento do que eu penso, por exemplo, sobre segurança pública. Posso falar sobre segurança? Daqui a pouco você vai falar, mas eu quero saber primeiro por que você quer ser senador da República. Porque eu me sinto preparado. Eu acho que as pessoas que são preparadas, que têm a sua vida ilibada, eu sou um ficha limpa, não tenho nenhum processo na justiça, elas precisam se apresentar para o trabalho. Veja, eu não tenho na política um meio de me enriquecer. Eu tenho aquilo que a vida privada me deu, né? Não é apenas eu que sou ficha limpa, é uma obrigação minha, mas num momento desse que passa o país, é preciso realçar as pessoas que passaram pelo Congresso Nacional. Eu administrei o orçamento da Câmara e não respondo a um processo sequer. Me sinto preparado, não é imposição. Eu disse desde o começo que eu só pleitearia a candidatura de Senado se eu estivesse entre os dois mais bem avaliados da oposição. Houve essa unidade em torno do nome do Gladson, que é o nosso pré-candidato ao governo, Petecão, que é senador, candidato à reeleição, e o meu nome indicado pelo MDB. Agora é andar no Acre dizendo o que é que está na minha cabeça sobre segurança pública. Uma parte disso eu já dizia em 2014, mas estou me aprimorando, porque o estudo não acaba. Então, por exemplo, nós vivemos um flagelo na segurança pública do Brasil. Basta a gente perceber e lembrar que 10% de todos os homicídios do planeta ocorrem aqui no Brasil. A época da calma, da paz, já foi faz muito tempo. O Brasil tem mais de 30 homicídios por 100 mil habitantes. É o triplo do que o mundo civilizado entende como aceitável. Mas aí eu lhe interrompo e lhe falo o seguinte: muita coisa mudou. Antigamente, como você mesmo disse, há tempos atrás, nós tínhamos uma calmaria muito maior. E isso tem mudado constantemente. A onda de violência tem crescido não só no Acre, mas em todo o país. A mesma situação, a mesma mudança ocorreu na classe política, onde as pessoas viam no político a oportunidade de mudança. Você não acha que você vai ter dificuldade, por já ter sido deputado federal, de reconquistar o voto das pessoas, porque já teve a oportunidade de fazer lá no Congresso Nacional? As pessoas às vezes me falam que eu sou uma fênix, porque é raro, em qualquer estado da federação, é raro alguém ter mandato, ficar sem mandato e recuperar mandato. É muito raro. E isso já aconteceu comigo, é a terceira vez. E eu tenho um prazer imenso, uma honra imensa de verificar que mesmo nos piores momentos, você faz uma pesquisa e eu apareço entre o primeiro e o segundo voto, com a intenção de voto,
algo em torno de 1/3 da população acriana. Isso é uma honra que eu carrego. Agora, eu creio que a minha vida, o fato de eu ter não me envolvido nos meus mandatos com nada ilegal, não responder a nenhum processo, contribuiu e muito para que eu mantivesse o nome que tem na memória de muitas pessoas do Estado, que me querem bem, né? Além disso, eu sou um homem de propostas. Eu sou um político de opinião. Quais as propostas você defenderia que você levaria para o debate no caso da nacional? segurança pública, por exemplo, nós temos que enfrentar 3 desafios. Um deles é a frouxidão das leis no Brasil. Ninguém aguenta mais um país que a polícia prende na sexta-feira e a justiça solta na outra semana. Mas um senador sozinho também não vai conseguir mudar isso. E aí ninguém faz nada? Por esse raciocínio ninguém faz nada? Faz. Não, cada um tem que fazer a sua parte. Não é isso? Então, cada um faz a sua parte. Então, eu entendo, primeiro, eu tenho um compromisso de estar ao lado das pessoas que entendem que as leis brasileiras precisam ser endurecidas contra o bandido. Eu sou a favor da prisão perpétua, porque eu acho que tem pessoas que são irrecuperáveis. Eu sou a favor do porte de arma, isso é um direito natural. Direito natural é uma lei que Deus nos deu de defender a sua vida. Quanto mais o PT desarmou as pessoas naquela campanha que o Lula fez comprando arma, mais a violência aumentou. É evidente que o bandido é fora da lei. Então, a lei não vai impedir dele possuir a arma clandestino. Então, o homem de bem é que fica desarmado, à mercê do bandido. Então, eu sou contra o Estatuto do Desarmamento. Eu tenho um compromisso com um projeto que prevê que qualquer atentado à vida, a pessoa já comece a pagar em regime fechado. Eu sou a favor de leis que protejam a vida do policial, do agente da lei, como é nos Estados Unidos, como é na Europa. Ninguém aguenta mais ver um casal Nardoni, por exemplo, que jogou a sua filha de 7 anos de idade pela janela. A mulher já conseguiu liberdade condicional e o pai da criança deve conseguir até o final do ano. Então nós precisamos endurecer as leis. Eu sou a favor, por exemplo, de presídio de segurança máxima que não tem no Brasil, só tem um nome. Como é que um bandido de alta periculosidade, que comanda o crime organizado, ele pode receber 30 visitas por mês? É lógico que ele utiliza essas visitas para continuar mandando mensagem e, portanto, comandando o crime mesmo dentro da cadeia. Prisão de segurança máxima é quando o marginal, que está no topo da organização criminosa, ele tem raríssimas visitas. E as poucas que ele tem que ser monitorada. Isso sim é segurança máxima. Para o preso comum, eu advogo que nós temos que botar para trabalhar, até para ter atividade, sanidade mental. Na questão de um presídio de segurança máxima, eu acho que o que falta, na verdade, são mais investimentos na área de segurança. Também. E hoje o Brasil atravessa uma crise sem tamanho. Como é que isso seria feito? Bom, aí vamos para o outro ponto. Quer dizer, eu acabei de falar, é a frouxidão das leis. Então nós precisamos endurecer as leis. Não pode alguém que matou outro ser humano com 2, 3 anos estar no meio da rua. Então tem que endurecer as leis. E eu tenho esse compromisso. A outra questão é a que você mencionou. É a falta de priorizar a segurança, tanto no plano nacional quanto no plano local. Vou te dar um exemplo. A Polícia Investigativa Brasileira, ela elucida 8% dos homicídios, quer dizer, 92% não são elucidados. Então, isso por si só já é um sintoma de impunidade. Se você não descobre 92% da origem dos homicídios, então é impunidade. E você sabe por que não é descoberto? Porque, então é uma questão de investimento. E aí não é política social, como diz a esquerda. Tá? Você resolve isso dotando as polícias investigativas brasileiras dos mesmos mecanismos das outras polícias da América Latina mesmo, que elucidam mais de 90% dos casos. Então é investimento. No caso do Acre, também é uma questão de priorizar. A segurança pública no Acre, nesses 20 anos de governo do PT, nunca foi prioridade. Eu sugeri, por exemplo, ao meu pré-candidato Gladson Cameli, que assuma um compromisso, e ele assumiu, de nunca gastar mais com propaganda, como faz o Tião Viana, do que com a Polícia Militar. Mas quando você fala que o PT nunca foi prioridade do PT investir em segurança, segurança, nunca foi da esquerda. Aí a gente pode também trazer para o seu partido, para o MDB, que está lá com o Michel Temer, mas que também não tem investido na segurança e atendido os anseios da população. Não, eu disse que não é prioridade, tanto no governo federal, se você se lembrar, eu disse que não é prioridade de segurança pública no Brasil, nem no governo federal, que foi eleito pelo PT, porque
Porque não fui eu que votei no Michel Temer. Quem votou no Michel Temer foi quem votou no 13. Mas é o seu partido que está lá e fez parte da chapa? E nem eu estou negando. E eu sou aquele político que sempre disse que picareta, mau caráter tem em todo o partido. O partido que dizia que era de santo e os outros eram de capeta era o PT. Quem se colocava nessa posição era o PT. O que tudo isso provou é que eu tinha razão. Todos os partidos têm pessoas boas e pessoas ruins. Pois bem, mas eu estava dizendo... É igual os bairros de Rio Branco, de todo o país. Em todo canto tem gente compara, ruim. Não. Em todo lugar tem gente ruim, mas lógico, também tem gente boa. Lógico. Mas então estamos dizendo de investimento. E eu tinha dito que não é prioridade nem do governo federal e muito menos do governo do Estado. Então eu sugeri ao meu pré-candidato Gladson Cameli, por exemplo, ele precisa, ganhando a eleição, fazer uma reforma administrativa. E qual o objetivo da reforma administrativa? Gastar menos dinheiro com o tamanho do governo. Nós temos 32 secretarias, 65 órgãos, então se gasta uma fortuna com a máquina e aí falta colete. Muitos cargos comissionados. Eu propus na campanha de governador cortar no mínimo pela metade, que é o que eu proponho para o meu pré-candidato Gladson Cameli. E o que ele disse diante disso? Ele assumiu esse compromisso, ele vai fazer um enxugamento da máquina, porque senão não tem dinheiro para comprar colete. A polícia, muitas vezes, não tem combustível na viatura. Então, segunda questão que você mencionou é priorizar a segurança, que é a primeira obrigação do Estado. O Estado foi inventado para isso. E, por último, Tião, não menos importante, vem a questão econômica. Quer dizer, é inegável que esses 20 anos de governo petista no Acre trouxe o maior desemprego da nossa história. No meio da juventude, passa de 25%. É óbvio que no meio deste exército, uma parte dele acaba sendo aliciada para o crime organizado, que eu já dizia em 2014, que estava instalado no Acre. Quando você fala em aliciado para o crime, é o que a gente fala aqui todos os dias. É a promessa do dinheiro fácil. É inegável. Se você tem um exército de jovens, né, em plena força física, a idade, testosterona 1000 e tal, gente que quer criar família e tudo mais, e você tem um exército de desempregados, é evidente que parte dessas pessoas acabam se empregando no crime organizado. Então, essas três frentes precisam ser enfrentadas. Na economia, nós precisamos devolver o Acre para o trilho do crescimento econômico. Por isso, Tião, que eu entendo... o slogan desse documento é segurança e prosperidade, que é o que o Acre precisa. Deixa eu mostrar aqui. Essa é a cartilha que o Márcio deve estar visitando as pessoas nos próximos dias e estará entregando aí para que a população, para que o povo do Acre conheça as suas propostas, o que ele pretende defender lá no Senado Federal, se for eleito senador da República. Tem uma boa notícia. Pois diga. Essa situação que nós vivemos, as pessoas que estão nos assistindo, saibam que ela pode ser alterada. Nós temos exemplos de países que foram mais violentos que o Brasil, de cidades, por exemplo, São Paulo. São Paulo fez uma curva, comparando São Paulo com o Rio Branco, nos últimos 30 anos, os dois foram assim, ó. São Paulo tinha mais de 30 homicídios por 100 mil habitantes, hoje tem menos de 10. São Paulo saiu lá do final onde estava o índice alto e veio para primeiro. E veio para zerar. E o Acre estava lá para o zero e foi para aumentar. Hoje, Rio Branco, hoje São Paulo é uma das capitais mais seguras do Brasil. Rio Branco, infelizmente, é a segunda cidade mais violenta do país. Então, aquilo que, em função do homem, aconteceu, o homem pode mudar. Então, eu estou dando exemplo dentro do próprio Brasil e de países vizinhos. E outra coisa, que a esquerda fica dizendo, né, que é um mito. Não, essa aí é uma questão do desemprego. Isso não é uma verdade. É lógico que o desemprego é um problema, mas não vamos misturar. Quantos desempregados estão nos assistindo agora... E não estão no mundo do crime. E não viraram estupradores. E não viraram assassinos. Então, não é porque está desempregado, não é isso que é a causa desse descalabro na violência. A violência é fruto, em primeiro lugar, da falta de punição. Bolívia é muito mais pobre do que o Brasil e tem muito menos assassinato que o Brasil. A Índia é a mesma coisa. Outro mito é quando a esquerda fala o seguinte, põe na escola, tipo assim, quem se formar tá livre do crime organizado. Isso não é verdadeiro. Quer dizer, quem tem diploma está isento? Não está. O maior crime que fizeram no Brasil, esses empresários das empreiteiras e as pessoas que patrocinaram o maior roubo da história do mundo civilizado, democrático, todos têm diploma.
todos tiveram grandes oportunidades e fizeram o maior escândalo de corrupção. Então, diploma não é importante, mas não é sinônimo de isenção, como que o cara que fez o curso superior não vai cometer roubo. Os empreiteiros dessas grandes empresas que assaltaram o país em conluio com o governo do Lula, da Dilma, com o apoio do Temer, que o PT votou, o PT só esquece disso. Quem votou no Temer foi o PT, e quem votou no 13. Então, isso tudo, essas famílias estudaram nas escolas mais caras do Brasil e fizeram cursos fora do país e não evitou que isso acontecesse. Márcio, nosso tempo está estourado. Eu gostaria que você fizesse aí as suas considerações. Se tem algo que o senhor queira acrescentar, fique à vontade. Eu dividi esse documento em 3 pontos, fundamentais. A educação é um problema grave, saúde também, mas eu concentrei esse documento inicial na questão da segurança, o que eu penso, qual é a minha ideia, na questão da economia e meio ambiente, que eu gostaria, daqui 2 semanas, se Deus permitir, vocês aceitarem, a gente vir falar sobre isso. Claro. E a outra questão são valores. Eu acho que é importante que todos, como eu disse, e termino repetindo, todos, mais do que nunca, depois de tudo que aconteceu no Brasil, precisam se apresentar na pré-campanha dizendo exatamente o que pensa. Acabar com essa campanha de que a pessoa fala aquilo que acha que vai agradar. Ela finge na campanha, depois vem o pesadelo do mandato. O cara não consegue fingir os 4 anos do mandato. Então, mais do que nunca, é fundamental que agora todos que querem ser candidatos digam com clareza quem são, o que pensam. A pessoa pode não concordar comigo e, portanto, não votar em mim. Mas eu tenho obrigação de dizer, olha, o que eu penso sobre segurança é isso aqui. E eu espero que Deus tenha me dado força, que eu tenha tido a capacidade aqui no seu programa de dizer às pessoas um pouco daquilo que penso sobre segurança pública no Brasil e como o Brasil precisa caminhar para devolver a paz a todos nós. Um abraço, muito obrigado, fique com Deus. 7h37. Eu conversei aqui com o Márcio Bittar, ele que é pré-candidato ao Senado da República pelo MDB. Márcio, obrigado por sua vinda, sucesso. Eu que agradeço a você, a TV Rio Branco, que sempre me ofereceu um espaço generoso para conversar com as pessoas. E com isso nós terminamos o Bom Dia Rio Branco desta quarta-feira, agradecendo sua audiência e relembrando que, se Deus quiser, Ele haverá de querer, nós voltaremos amanhã, a partir das 6h30 da manhã, ao vivo, com mais um Bom Dia Rio Branco. Tenham todos uma excelente quarta-feira, fiquem com Deus e até lá.